desafios para a popularização da ciência e tecnologia no Brasil. Esse é o tema em debate aqui no programa Cidadania, que tem a presença do presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o professor Marco Antônio Rauch, e também do coordenador geral da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério do mesmo nome, Ciência e Tecnologia, professor Ildeu Moreira. Professor Ildeu, nós temos, muitas vezes, constatamos, né, um esforço disperso, né, porque como tem um caráter absolutamente social, os meios de comunicação também deveriam estar muito mais sintonizados com esse esforço de superar um processo de distanciamento do povo. Apesar desse grande interesse manifestado nessa pesquisa, o povo, se tivesse muito mais conhecimento, muito mais informação, se fosse levado ao encantamento com a ciência, né, através dos meios de comunicação, da história dos seus cientistas, da história da ciência brasileira, isso pavimentaria um terreno de enamoramento e aproximação. Por que o senhor acha que isso ainda não é feito à altura do que precisa ser feito no Brasil? Olha, acho que são razões históricas. Na realidade é interessante a gente destacar que a primeira rádio brasileira, usando o meio moderno de comunicação da época, foi criada pelos cientistas, dentro da Academia Brasileira de Ciências, né, por Henrique Moriz, que era presidente da Academia, Roquete Pinto, o grande líder da comunicação no Brasil, e o objetivo era difundir a ciência, a educação e a cultura. E isso foi na rádio, que depois se transformou na atual Rádio MEC. Mas isso não teve sequência depois. Na década de 50, quando a televisão surge no Brasil, eu acho que não houve um movimento correspondente dos cientistas, das entidades, das instituições e nem de governo, para que a televisão fosse usada também como um mecanismo educacional, educativo importante, como é feito em vários países do mundo. E isso fez com que a televisão brasileira, no geral, ficasse pouco ligada a isso. Claro que tem os canais estatais, mas não tem um impacto tão grande como as TVs privadas. Então, agora a coisa está mudando. Eu acho que existe uma possibilidade real no momento para a gente fazer, como por exemplo, como o caso da TV Senado, TVs comunitárias, TVs universitárias. Nós temos hoje muitas outras faixas de frequência que vão estar disponíveis para novos canais, e para que a gente possa ter que a televisão seja usada como também um canal dos nossos jovens, né, para mostrar que a ciência é importante, é interessante, é relevante. Isso não significa que a gente vai transformar os programas de televisão em programas didáticos, todos eles. Não é isso. A televisão pode ser interessante, mas não precisa ser todo o tempo com coisas que não valorizam o crescimento e nem o desenvolvimento das pessoas. Então esse é um desafio nosso. Nós estamos fazendo algumas parcerias, por exemplo, no rádio. Nós temos um programa chamado Ouvir Ciência, que já difunde ciência em vários programas de rádio no Brasil. Nós temos outro chamado Ver Ciência, que disponibiliza vídeos e programas de ciência para todos os estados durante a Semana de Ciência e Tecnologia, mas é pouco. Nós precisamos fazer um esforço maior. Por exemplo, as novelas bem que poderiam ter também alguns personagens, outros cientistas, ou mesmo uma minissérie acerca da vida de cientistas. Inclusive tem, por exemplo, uma minissérie sobre, digamos, Oswaldo Cruz, que é o cientista brasileiro mais conhecido, mas muitos outros, os naturalistas no Brasil. Né, o ano que vem nós temos aí a comemoração da teoria da seleção natural, que dependeu fortemente da natureza brasileira. O Darwin morava no Rio de Janeiro durante 4 meses. O que levou a mexer com a cabeça dele foi ele perceber a diversidade da natureza brasileira. Então toda a viagem do Darwin pelo mundo, pela América do Sul, o Wallace na Amazônia e outros, significa a ciência feita de uma maneira muito interessante, que pode se transformar numa minissérie e que pode atrair os jovens. Para um outro aspecto, professor Rauch, o senhor está à frente de uma entidade de tradição histórica, né, quase 60 anos já, mas que durante o período ditatorial ela acabou tendo que exercer, de certa forma, um trabalho, uma função de ser porta-voz de muita coisa que estava sufocada pela falta de democracia. Então ela teve um papel político muito importante. Mas se nós participamos dos congressos, né, da SBPC, notamos que ainda assim, ainda hoje, há um forte debate. Mas os tempos mudaram, a conjuntura é completamente outra. Mas por que ainda assim o teor, a natureza política dos encontros da SBPC continuam tendo muita força?
A SBPC é uma sociedade representativa da sociedade civil, né? Que ela não envolve só cientistas, ela envolve amigos da ciência, pessoas que já estão convencidas dessa importância da ciência e trabalham para isso, né? Para ampliar esse entendimento pela sociedade. Agora, naquela ocasião, vamos dizer assim, as manifestações eram muito mais diretas em relação à questão da organização política do país, né? Da necessidade de transformação. Mas hoje também se colocam questões políticas, mas muito mais, não na questão da política da organização do país, a política partidária, nada disso, mas são questões políticas envolvidas normalmente nas questões que surgem e onde a ciência tem importância. Por exemplo, a questão da Amazônia, que eu mencionei aí, tem várias questões de transgênicos, por exemplo. É uma questão científica importante que está colocada e tem conotação política também. Então, a SBPC, como uma entidade, a questão da energia nuclear, se devemos usar ou não a energia nuclear, então tem a questão ambiental, dos impactos ambientais, aquecimento global, tudo isso, né? Então são questões de ciência que agora tem impacto grande na sociedade, portanto são temas também da consideração política, no sentido de política, e decidir que caminhos a sociedade deve tomar, né? Quais são as opções, as alternativas razoáveis e qual é o que as pessoas, os cidadãos efetivamente querem, para o caminho que a sociedade trilha, né? Então é natural que haja essa discussão, porque, como eu disse anteriormente, a SBPC atua, vamos dizer assim, na intersecção, usando um termo matemático, a minha origem, na intersecção da ciência, do conjunto da ciência, dos cientistas, como o conjunto global da sociedade. Então, quais são as implicações dos benefícios, do malefício também, que a ciência pode também trazer malefício. Está cheio de exemplos aí também. Tem bastante, não cheio de exemplos, mas tem bastante exemplos de coisas mal dirigidas que trouxeram malefícios, né? Então isso é natural que haja esse debate, e isso é um debate político, de natureza política, mas totalmente diferente da questão da organização democrática do país, que então se colocava, né? Aí era uma decorrência até de não ter canais onde discutir essas questões, né? Para a sociedade se manifestar. Então se manifestou através dessas organizações como SBPC, OAB e outras aí. Mas se já está superada aquela dificuldade, né, que era a falta de capacidade, a falta de mecanismos de expressão, né, não havia democracia, hoje continuam sendo pautas políticas. Por exemplo, se analisarmos o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, nós constatamos que se queremos considerar ciência e tecnologia como instrumento de poder, instrumento estratégico para um problema de nação, para um projeto de nação, esse orçamento ainda é muito tímido, né? Alguns orçamentos são muito pequenos, são muito aquém. E isso é uma questão de natureza política. E a SBPC atua aí, certamente, porque ela está interessada em promover a ciência, tem que também trabalhar no sentido de ter condições, de gerar condições para que isso aconteça, né? Porque também aí é uma questão de decisões políticas. Onde é que você vai botar os recursos disponíveis? Vai botar nesse projeto, naquele outro projeto? Então nós tentamos convencer a sociedade de que botar em projetos de ciência e tecnologia traz benefícios. Aí tem dois problemas. Como é que o Ministério recebe essas pressões? Eu acho que são legítimas e tem mais o que acontecer mesmo. Aliás, o Ministério também age dentro de governo para que esse recurso aumente. E, de fato, nos últimos anos... Quem não chora não mama. Os recursos, a SBPC pode confirmar isso, né? Os recursos